A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, irmãos, estarmos aqui mais uma vez. Todas as quartas-feiras, à noite, nós lançamos esse vídeo ali no nosso canal, no YouTube, IBEC, a Igreja Batista Edificação em Cristo. E minha oração ao nosso Deus é que essa palavra possa estar edificando a sua vida, que essa palavra possa estar transformando as suas circunstâncias, trabalhando no seu interior e fazendo as coisas que só um Deus majestoso e poderoso pode fazer por cada um de nós. E eu quero me reapresentar, e também para aqueles que ainda não fui apresentada, eu sou a pastora Ana Cristina, estou ali no IBEC, na Boca do Rio, Salvador, Bahia, pronto para te servir enquanto você precisar de mim, aos domingos, e retornaremos aos cultos presenciais nas quartas, possivelmente por esses dias que setembro, possivelmente estaremos com as quartas-feiras, e aos poucos todos os trabalhos da nossa igreja retornarão ao hábito normal. Entretanto, por enquanto, ainda estamos domingo às 17 horas, tá certo? Na Avenida Jorge Amado. Aguardamos por vocês naquele lugar e, por favor, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, e eu vou fazer a leitura bíblia, e se você puder me acompanhar, faça isso. Mateus 25, versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí, escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse e recebesse de voltas com juros, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance-o fora, esse servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus, essa é a tua palavra poderosa, ela nunca volta vazia. Confiamos no poder da tua palavra, na unção do teu Espírito, e te pedimos que faça uma obra poderosa em nossas vidas através desta palavra, que o teu Espírito Santo esteja fazendo o sobrenatural no coração, na vida dos teus filhos. Traga aqueles que precisam ouvir essa palavra, Senhor, e que aqueles que tu chamou para estar agora ligado a esta palavra possa se manter até o final, a fim de receber aquilo que tu tens para cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu já te agradeço. Então, irmãos, a parábola dos talentos, tão famosa, né? E eu gostaria, de antemão, descrever assim um cenário, né? Um panorama rápido, um cenário onde havia um senhor, 3 empregados e um recurso,
que eram alguns talentos, que foram disponibilizados a esses servos para guardarem, para tomarem conta. Aliás, foi também confiado a esses servos. E dentro de muito tempo, esse senhor retorna e então ele pede prestação de contas daquilo que cada um fez com o recurso que lhes foi confiado. Então, isso aqui é o que nós vamos tratar basicamente aqui nessa noite. E nos fala de alguns princípios, alguns conceitos de administração, de alguns conceitos de sabedoria, que hoje Deus vai estar ministrando aos nossos corações. Inicialmente, nós temos que ver que o panorama que eu tracei aqui é um panorama natural. Entretanto, há também conceitos outros, né? Símbolos, quando se diz que esse servo, esse senhor que viajou seria Cristo, né? E que ele voltaria depois de muito tempo e aí haveria a prestação de contas. E que esses 3 empregados estaria se referindo a nós, aqueles que creem, né? Os crentes em Cristo, aqueles que estão aqui seguindo, os seguidores, os discípulos de Jesus. Então, seria assim, então, esses 3 empregados. E os talentos, na realidade, que podem ser espirituais, não é? Porque o talento natural, aquela habilidade que lhes é concedida, que pode ser natural, que pode ser espiritual, enfim. Mas fato é que este homem vai viajar e chama seus servos e, conforme eu falei aos irmãos, ele distribui os talentos. Ele distribui os talentos. E é sobre isso o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, sobre a distribuição dos talentos. Eu quero lhes falar, irmãos, será que Deus ele é injusto? Porque a um deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu apenas 1 talento. Será que isso é uma injustiça? Ora, o talento, na realidade, era uma medida de peso que depois transformou-se em uma moeda que poderia ser de bronze, que poderia ser de prata ou que poderia ser de ouro, mas na realidade que 1 talento era o suficiente para que a pessoa não trabalhasse por mais de 18 anos. Na verdade, era uma quantia vultuosa, era um valor expressivo, por demais expressivos. Agora imagine 5 talentos. Então, mesmo aquele que recebeu apenas 1 talento, recebeu muito, né? Se trata de muito. E o que essa parábola vai tratar, e eu quero lembrar aos irmãos que a parábola é uma pequena história que serve para explicar temas complexos, que envolve temas complexos. Então, isso é uma parábola, era uma forma de Jesus ensinar. E eu vou voltar à pergunta: Jesus é injusto? Eu vou te responder da seguinte forma: a Bíblia diz que ele deu cada um de acordo com a sua capacidade. A distribuição de talentos estava na capacidade de cada um daqueles servos em administrar o talento recebido. Então, a maior prova da justiça de Deus, do Senhor, é que se aquele terceiro empregado, terceiro servo, ele recebesse 5 talentos, ele não teria menor capacidade de administrá-los. Veja bem que ele não conseguiu administrar sequer o talento que ele tinha capacidade para fazê-lo. Tanto tinha que o Senhor proveu a ele esses recursos. Mas Deus dá de acordo com a capacidade. Por isso que é uma justiça proporcional à capacidade de cada um. Talvez aquele servo que recebeu 2 talentos, com certeza, aliás, talvez não, com certeza, se ele recebesse 5, ele não iria conseguir administrar. Ele ia entrar numa confusão e ele não ia conseguir multiplicar como ele fez quando ele tinha 2 talentos. Então, a justiça de Deus está justamente no fato de ele dar a cada um de acordo com a sua capacidade. Esta parábola aqui, no capítulo 25 de Mateus,
Antes, ainda nesse mesmo capítulo, nós conhecemos que é a parábola das virgens, que fala da preparação para a entrada no reino. Aqui já fala de ação, de capacidade, de atividade, do fazer do homem. É outra situação, né? É uma situação de prestação de contas. O problema é que as pessoas estão confundindo a graça de Deus e não estão entendendo que haverá sim uma prestação de contas. É claro que essa parábola não é uma parábola que está falando no juízo final, mas existe o mesmo princípio do juízo final, que haverá essa prestação de contas por parte de cada um de nós em relação ao Senhor. Então existe esse princípio que é igual ao juízo final, né? Esse princípio que também é escatológico. Então você veja aqui, é o mesmo princípio. Então nós temos que partir de que tudo que nós recebemos de Deus graciosamente, todos os talentos de Deus, haverá um momento em que o Senhor, ao retornar, ele vai cobrar de cada um de nós. Ele vai cobrar de cada um de nós os recursos que ele proveu. Às vezes, irmãos, você está pensando em recursos materiais, mas aqui está se falando de muitas coisas. Aquilo que você esteve com Deus, aquilo que você buscou em Deus, a revelação que você tem de Deus, o conhecimento que você tem de Deus, o estudo que você tem das Escrituras, tudo que você adquiriu de experiência ao longo da sua vida. Tudo isso que eu estou te falando forma uma habilidade, né? Traz uma habilidade capaz de multiplicar o que o Senhor te deu para fazer. E é isso que está se tratando aqui. Então, quando Deus ele nos dá algo e ele nos dá graciosamente, nós temos que nos dedicar, porque, veja bem, nós temos que participar do reino, nós temos que nos envolver com as coisas de Deus. Precisamos verdadeiramente dar conta daquilo que o Senhor tem nos dado, porque haverá a recompensa. Haverá a recompensa, assim como houve para o terceiro servo uma punição. E esse terceiro servo, ele retrata, queridos, um homem, simboliza um homem preguiçoso, um servo negligente, indiferente, egoísta, voltado para si, para a sua vida apenas, para as suas circunstâncias. É isso que fala. É isso que fala. E eu acho algumas falas aqui nessa parábola são tão ricas de entendimento, eu gostaria de repetir aqui para os irmãos. O primeiro fato que eu quero deixar bem claro aqui, ó, quando ele vai em viagem, aquele moço que recebeu os 5 talentos, ele imediatamente ele aplica. Né? Ele vai e ele ganha mais 5. E aqui fala dessa disposição de servir. Aqui fala também na questão da disponibilidade, fala da questão da diligência, fala da questão da pressa. As coisas de Deus têm, as coisas do reino de Deus têm pressa. E fala, então, que este homem está diretamente envolvido com essa questão que o seu Senhor te deixou. Né? E ele depois ele vai e ele se arrisca e ele transforma aqueles talentos, multiplica aqueles talentos e é tão tremendo que de 5 ele passa a ter 10 talentos, né? Então veja que esse que havia 5 talentos, essa palavra imediatamente trabalha muito, porque às vezes nós, como servos de Deus, achamos que temos a disponibilidade de todo o tempo do mundo para esperarmos, para fazermos as coisas de Deus, e não só apenas no sentido daqueles que já servem a Deus, até aqueles que ainda não servem a Deus ou que não conhecem o Senhor e que ficam esperando esse bom momento para um dia eles darem esse primeiro passo.
Não há esse imediatamente, não há essa disposição imediata, não há. E isso aqui o Senhor deixa muito claro, e nós vamos ver mais adiante, como é que ele responde a esse tipo de comportamento. Sabe, irmãos, nós não estamos tratando aqui de meritocracia, não estamos tratando aqui de um sistema de mérito daquele que produz mais, não se trata disso, porque o Senhor, ele não estava olhando aqui a produção dos servos, ele estava olhando a fidelidade do servo. Ele estava olhando a forma como cada um tratou aqueles recursos. Ele tratou, que vamos chamar, vamos colocar assim, talvez de obra, né? Como foi que ele tratou aquilo? E o Senhor reconheceu que havia nessa ação, nessa atividade, nessa forma do servo praticar, da forma desse servo imediatamente aplicar aqueles recursos, fala de fidelidade ao Senhor. Porque a recompensa do segundo servo, que teve 2 talentos, na realidade são as mesmas palavras de aprovação que o Senhor diz. O Senhor responde: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E gosto da tradução corrigida que diz assim, do gozo, né? Que aí nos lembra aquele banquete nupcial. Nos lembra as núpcias celestiais. E isso é também um fato que a gente pode aqui acentuar nesse versículo. Mas veja bem, a mesma expressão de aprovação, de alegria, de amor que Deus determinou ao primeiro servo, ele deu ao segundo servo, independente do fato dele ter recebido de 5 ou ter recebido de 2 outros, os 2 iam compartilhar do mesmo reino, do mesmo gozo e receber a aprovação de Deus. Apenas lhes foi dado 5 e 2 em função da capacidade de cada um. Eu posso até ilustrar essa capacidade para ficar uma coisa mais objetiva, falando-se em administração. Quando você vê e Potifar, o seu senhor, deixava que ele tomasse conta de absolutamente tudo. Era uma confiança plena, porque o rapaz realmente estava engajado, envolvido, ele estava disciplinando a sua vida nessa função de servir bem ao seu senhor, e ele realmente trazia a prosperidade. O Senhor, tudo que José colocava as mãos, prosperava, mas é necessário primeiro que coloquemos as mãos para que ele venha nos prosperar. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. É necessário que nós também, é isso que a parábola fala, de atividade, não do que eu tenho, mas do que eu faço. Não se eu tenho 5, 2 ou 1, mas do que eu faço com o que eu tenho, do que eu faço com o que Deus me deu, do que eu faço com os recursos naturais e espirituais que me foram disponibilizados por Deus. O que eu faço com ele? Essa é a questão. E ali José vai para um outro nível, porque olha só, são níveis de capacidade aqui. E quando ele chega ali quando ele é jogado no cárcere, que ele acaba liderando o cárcere, veja bem, ele vai administrar uma outra espécie, né, vamos dizer, de empreendimento. Ele vai trabalhar com recursos mais escassos, porque não se trata de uma fazenda próspera, mas se trata de recursos que vão ser administrados para suprir a necessidade de prisioneiros, né? Um lugar com mais escassez, e ele vai trabalhar agora completamente diferente da forma como ele trabalhou nas fazendas de Potifar. Ele vai agora trabalhar com outros tipos de recurso, com outro tipo de clientela, ele vai trabalhar, mas ele consegue também a confiança do chefe do cárcere, e ele começa a distribuir os alimentos, é ele que separa os alimentos, é ele que bota a ordem ali naquele presídio, entende o que eu quero falar? Então, ele tem uma outra experiência administrativa. Então, ele está sendo capacitado. A cada dia, ele está sendo capacitado. Cada dia, aquele moço estava aprendendo, né? E tendo a vida dele espiritual. Porque o que o Senhor está levando em conta aqui também é a busca de cada um, é a entrega de cada um, é a vontade que cada um tem de aprender, a vontade
Cada um tem de conhecê-lo e de multiplicar esse conhecimento, né? E de transformar a sua habilidade em frutos. Deus, aqui nessa parábola, está falando de pessoas com a vida frutífera. Quando você entende? Essa pessoa é você. Não há que se comparar o que se ganha, o que se tem. Não há que se comparar. Deus não está fazendo comparação. Ele não está preocupado com os números nessa questão. Ele está preocupado da forma como você está trabalhando do reino. A forma como você está sendo fiel ao que ele te entregou. É isso que ele está trabalhando. Quando José chega lá na casa do governador, que ele chega como governador ali do Egito, na casa de Faraó, ou seja, no palácio, ele já tinha muito mais capacidade, porque ao longo daqueles anos ele foi se capacitando, é necessário que nos capacitemos. Ele acordava cedo para cuidar das coisas de Potifar, depois ele acordava cedo e trabalhava para cuidar das coisas da prisão. Aonde quer que ele ia, ele florescia. Aonde quer que você esteja, floresça. Faça tudo da sua melhor forma para o Senhor. E veja bem que ele chega a um nível para administrar o nível de toda uma nação que depois vai influenciar todo mundo. Mas existiu uma capacitação. Existiu uma capacitação. E ele respondeu à confiança que Deus estava lhe dando ao longo de sua jornada, crescendo em habilidade, crescendo nesta capacitação, para que pudesse depois ele tomar conta daquilo que Deus iria colocar em suas mãos. Deus não vai te dar nada, né? E eu não quero que você coloque os seus olhos aqui em coisas financeiras. Nós estamos falando de um princípio, e aliás, que se aplica a tudo, com certeza. Mas é necessário. Às vezes você está descontente com o seu salário, mas você não sabe administrar aquele salário. Possivelmente, seu salário pode multiplicar e você vai continuar com essa deficiência na administração. Você me entende? Então, se José não tivesse treinado, trabalhado, se dedicado ali em Potifar, ele não chegaria até o palácio. Mas ele verdadeiramente, ele fez aquilo que o servo diligente fez aqui na parábola. A mesma coisa aconteceu com o segundo servo. Deus não cobrou além das possibilidades dele. Deus não cobrou além das habilidades dele. Disse assim, Senhor, versículo 19, 20, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Ele entende que é uma relação de confiança. Ele entende o que A mesma coisa o segundo servo que ganhou 2 talentos. Ele fala a mesma coisa, né? Ele fala que também o Senhor confiou a ele 2 talentos. Ele sabe que há um relacionamento de confiança entre ele e o Senhor. Mas quando você chega no terceiro, o que ele fala? Ele fala assim, olha, eu sabia que o seu homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Eu tive medo, escondi o seu talento. Irmão, não entre nessa de ter peninha dele não, viu? Porque há uma interpretação emocional, tadinho do terceiro servo, só tinha um talentinho e teve medinho e enterrou o talento. Não, olha, o tratamento que o Senhor dá a ele é muito forte. Ele chama de servo mau, ele chama de infiel, ele chama de inútil. Você entende como isso é muito sério? Ele chama de inútil. Então, quando ele fala tudo isso para Deus, que ele diz assim, para o Senhor, e aqui nós estamos falando, nós estamos
levando isso para Deus, o nosso Pai, que nos confia bens, e nos confia obra, e nos confia talento, e nos confia dons, e nos confia uma família, e nos confia uma empresa, e nos confia uma igreja, e nos confia amigos, e nos confiam pessoas para que evangelizemos, pessoas para que discipulemos, pessoas para que edifiquemos. Tudo isso está nesse contexto. Mas esse terceiro servo, quando ele dá essa resposta, que o Senhor chama de mal e de negligente, ele fala assim: se você sabia que eu planto, que eu plantei primeiro, eu acho muito claro que ele tira a culpa dele e coloca a culpa em Deus. E essa desculpa, geralmente, ela é a característica da mediocridade. Quando eu não assumo o que eu não fiz, ou quando eu assumo o que eu fiz de errado, e simplesmente eu não aceito que eu errei, eu fazendo ou deixando de fazer, e eu culpo o outro, e eu culpo até o próprio Deus. Ah, eu não faço isso porque, veja só, a irmã fulana de tal, ela ganhou tantos talentos, então para ela é muito fácil, ou isso, ou aquilo. Então as pessoas começam, na realidade, a colocar tantas desculpas, e esse moço, na realidade, ele estava vendo Deus de uma forma errada, e o que ele falou era uma mentira. E Deus coloca, ironicamente, para ele: ué, mas se você sabe que eu sou essa pessoa severa, que aonde quer colher nem é onde plantou, então é uma pessoa avarenta, né? É uma pessoa injusta, que onde nem plantou vai colher. Se ele vê esse Deus assim, né? Nem assim tomou atitude nenhuma, estava completamente fora do bom senso. Esse terceiro servo, esse terceiro empregado, completamente fora do bom senso, e ele é julgado, sim. As prestações de contas chegam e ele não teve o que apresentar, e o Senhor tira o talento que ele tinha e dá àquele que tem mais. E aí é aquela parte que diz assim, ó: quem mais tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Então, veja só, mais uma vez aqui vai entrar em pauta a questão da capacidade. Ele administrou bem 5, transformou em 10, eu agora vou dar esse 1 para ele, porque eu sei que ele vai ter capacidade de administrar. Deus nunca vai te dar algo que você não tem capacidade de administrar. É necessário que você se capacite. Primeiro, Deus sobrenaturalmente, espiritualmente, através de sua busca, através de merecidamente, o dom é merecido, mas também existe a questão da busca, existe a questão do conhecer, existe a questão do trabalho, existe a questão do esforço, e é nisso que as pessoas estão se confundindo em relação à graça, como se nos tempos da graça eu não precisasse fazer de nada. A salvação realmente é de graça, mas nós temos parâmetros de conduta que o Senhor aprova ou desaprova. E com certeza, aqui nessa parábola dos 10 talentos, é uma forma clara e objetiva de nós entendermos isso. É preciso que nós observemos que o que nós temos, o que nos foi graciosamente dado, por amor, por dedicação, por fidelidade, eu vou desenvolver
a minha habilidade, eu vou desenvolver o meu talento, eu vou esforçar. A gente não pode viver com a lei do mínimo esforço, mas nós temos que nos esforçar. A Bíblia diz esforço. Já usufruem da presença um talento, ou 10 talentos, ou 1000 talentos, mas a forma como a sua fidelidade está com aquele talento. Eu fico, às vezes, pensando que aquele terceiro servo, se ele pegasse aquele talento e fosse fiel naquilo que Deus depositou na mão dele e trabalhasse com coragem, confiando naquele Senhor que o entregou, olhando para Deus como Pai amoroso, que não queria puni-lo, mas queria vê-lo prosperar, que queria vê-lo atingir níveis maiores de responsabilidade, porque essa parábola fala de níveis de responsabilidade, porque a responsabilidade de administrar 5 talentos é muito maior do que a responsabilidade de administrar um talento. Não adianta estar pedindo a Deus que nos dê, que nos dê, que nos dê. Precisamos antes nos preparar, tal qual a parábola das 10 virgens, e precisamos também agir, precisamos também desenvolver os nossos talentos e precisamos nos esforçar para que esses talentos venham a expandir o reino de Deus, para servir ao próximo, servir a Deus. É isso de que isso se trata. Então, meu irmão, então, minha irmã, deixa eu falar uma coisa. Se você olhar, você vai ver que Deus te deu algum talento. Deus te deu algum recurso. E que o problema não está na ausência de recursos, mas que o problema, em verdade, está na forma como você se posiciona diante do que Deus utiliza para trabalhar para Deus. É tão interessante esse imediatamente foi e aplicou os talentos. Imediatamente aplicou os talentos. É investir na obra, é investir no seu talento, é investir no seu recurso, é investir aonde Deus quer que você invista, porque Ele vai voltar e haverá prestação de contas. É isso que eu quero te dizer. Mas tem pessoas que, por exemplo, desejam tantas coisas, mas não se prepara, não sobe essa escada de conhecimento processual, de experiência, de adquirindo cada dia mais a habilidade para fazer aquilo que Deus chamou. É necessário esse esforço. Eu me lembro que tinha um rapaz que ele dizia para mim que ele queria ser pastor, mas ele não queria cuidar de ninguém, ele não queria pastorear um amigo dele que fosse para Cristo, que levasse para Cristo, ele não queria ter uma célula na casa dele para pregar, ele já queria que ele chegasse ali no púlpito e virasse pastor, porque ele era um homem que merecia isso, entende? E não era por aí. Deus tinha que trabalhar no caráter dele e, acima de tudo, capacitando, porque provavelmente se ele ganhasse o púlpito sem passar por essa escala de desenvolver os seus talentos, provavelmente ele iria cair, provavelmente ele iria trazer problemas para o reino de Deus. E Deus não é irresponsável de entregar talentos a quem não pode ainda
administrá-los. Isso fala muito mesmo sobre administração, até mesmo da sua vida, até mesmo do seu lar, até mesmo da sua conta financeira, até mesmo dos seus relacionamentos. É necessário que tudo aquilo, pois, que chegue até você, que seja bem desenvolvido, que seja bem cuidado, que seja bem cuidado. Não podemos desejar coisas maiores se ainda aquilo que está ao nosso alcance não é cuidado devidamente, não é zelado, né? Então, houve punição para aquele servo. Hoje em dia é muito difícil falar na palavra punição, porque as pessoas acham que quando um pregador fala sobre punição, que ele está negando a graça. Não, mas não sou eu quem estou falando. Aqui é a Bíblia quem está falando, que é aquele terceiro servo. A Bíblia disse que ele era inútil e que ele fosse lançado nas trevas, onde não haveria choro, onde haveria choro e ranger de dentes. E simboliza também aquele banquete onde o indivíduo que estava vestido de forma inadequada, quando lançado fora do banquete, ficou ali no frio, rangendo os dentes, que também já simboliza o sofrimento eterno. Mas isso daqui, é claro, existe uma recompensa sim, é uma recompensa para o que você faz. É claro que a motivação, ela é na realidade a matéria-prima da realização espiritual, da realização em conformidade com a vontade de Deus. A gente não está falando dessa motivação interior. Nós estamos falando, na realidade, de uma vida, de uma experiência de vida, de coisas que foram exteriorizadas, sabe? Um cristão maduro, consciente do seu chamado, que pega os seus talentos ou o seu talento, que pega a sua habilidade e trabalha com ela em função do reino para agradar a Deus, servindo aos irmãos, servindo claramente a Deus através dessa entrega, através dessa disposição, né? Através dessa disposição. Então, não queremos ser como aquele terceiro servo que foi considerado preguiçoso, negligente, indiferente, cínico, né? Um sem noção. Não é isso que nós queremos para as nossas vidas. Precisamos, então, irmãos, nos decidir mesmo a trabalhar em função do que nós acabamos de ouvir agora. Aqui se trata de galardão também. Aqui são coisas profundas, espirituais, que não podemos simplesmente permitir que as nossas vidas elas sejam vividas de forma tal que quando chegar ali na hora da prestação, nós recebamos de Deus um certificado de negligência. Servo mau, inútil, infiel, negligente. E é interessante quando aqueles servos que foram aprovados por Deus, Deus fala para ele assim, foste fiel no pouco, não interessa, sabe? Se Deus te deu uma pessoinha para você cuidar, cuide, manda ali usar, telefona de vez em quando, sabe? Deus não vai te dar 10 se você não cuidar de uma, Deus não vai te dar 20 se você não cuidar das 10 que você tem. Se você não estiver zelando pelo que você tem, você não vai crescer. E eu falo em tudo na vida, é necessário isso, né? É necessário. Nós falamos domingo passado ali na igreja, no culto ao vivo, postado aqui nesse canal, sobre o poder da gratidão e de como a ingratidão, né, raízes de orgulho que transforma o ser humano em ingrato, pode levar o homem a uma terra estéril, a uma terra seca, a uma terra do deserto, onde nada frutifica, tudo seco. E trabalhamos sobre isso. E agora nós estamos trabalhando hoje, nessa quarta-feira, sobre esse aspecto do agir, do fazer, né? Não é o que eu tenho, é o que eu sou, é o que eu faço. Porque o que eu faço vai depender do que eu sou em Cristo, vai depender da minha busca, vai depender do meu amor, do meu relacionamento com Deus, em me disponibilizar, em achar que os problemas de Deus são os meus problemas, que os sonhos de Deus são os meus sonhos. Se Deus te deu aí, ó, na sua igreja, sabe, um sanitário para limpar, limpe. É o seu talento, você limpa bem? Limpe. É o seu talento. Vai haver prestação de conta, vai haver recompensa. Vai haver recompensa. Não é necessário que você
venha a ser, por exemplo, um grande cantor da igreja, um levita maravilhoso, que tem uma voz fantástica. Se o seu talento é o talento desse, não despreze o seu talento, use o seu talento com toda a sua habilidade, desenvolva, e você vai ser chamado de servo bom e fiel. O que Deus te dá, Ele está te dando de acordo com a sua capacidade, porque Ele te ama e sabe que você não saberia administrar outro talento que não fosse aquele que Ele disponibilizou para a sua vida. E assim eu encerro essa palavra de hoje, pedindo para você refletir acerca do que conversamos aqui essa noite, acerca de como está o seu serviço para Deus, multiplicar esses talentos com esforço, com mais dedicação, porque eu amo o Senhor e eu sei que Ele me confiou algo. Eu sei que Ele me confiou algo. E eu quero, quando Ele chegar e eu venha prestar conta desse algo, verdadeiramente eu tenha para Ele os frutos, né, o resultado daquilo que Ele me confiou, para que eu seja considerado fiel à confiança de Deus, para que Ele veja fidelidade naquilo que Ele me confiou. E que Ele olhe para mim, olhe para você e diga: servo bom, fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso eu quero ouvir do Senhor. Nesse dia você também quer ouvir. Então vamos orar agora ao nosso precioso Deus, que Ele esteja nos mostrando qual é a área, qual é o jeito de fazer que Ele não está aprovando, o que é em nossas vidas que tem sido, na realidade, atitudes negligentes. Será que eu não tenho chegado tarde aos cultos? Eu não tenho chegado no horário? Será que eu não tenho faltado demais ao cultos para adorar a Deus? Será que quando eu vejo pessoas que precisam de mim, eu lhes dou as costas? Será que eu não preciso orar mais? Será que aquilo que o meu líder, e eu sei que eu estou falando para pessoas de outras à tua disposição, meu Deus, e se há em nós algum sentimento, alguma atitude de indiferença, de negligência para com a tua causa, para com teus objetivos em nosso chamado, para com os recursos que você nos disponibilizou, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que hoje tu nos leve ao arrependimento sincero, com a mudança, Senhor, de atitude, para que nós possamos avançar para o reino, desejosos de te agradar, desejosos, Senhor, de expandir o teu reino. Obrigada pelos recursos que tem dado a cada um de nós, Senhor. Obrigado, nós queremos ser achados, Senhor, em fidelidade na tua volta, e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Fica na paz que o Senhor Jesus te dá, que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Que a glória do Senhor resplandeça no seu rosto, que todos os dias misericórdia e bondade te acompanhem. Fica na paz do Senhor. Amo vocês.